Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns sintomas, algumas queixas que os pacientes têm depois da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Então eu vou falar as queixas que não são graves, que são comuns e que isso vai resolver, e algumas queixas que a gente precisa ter mais atenção, que pode corresponder a alguma complicação importante. Então primeiro as queixas que são corriqueiras e não tem gravidade. Em primeiro lugar, dor. A cirurgia do cruzado anterior é dolorida. O joelho é um saco de líquido, tem uma cápsula, que é esse saco de líquido, e depois da cirurgia o joelho incha por ficar inflamado e também por sangramento. A gente faz túnel no osso, a gente mexe ali entre sangue, então o joelho ele fica inchado e quando distende essa cápsula dói. Então é muito comum dor e a gente sempre deixa uma analgesia boa, eficaz, porque às vezes essa cirurgia pode ser bem dolorida. Então a primeira coisa é dor. Segunda coisa, inchaço. O joelho incha, às vezes mais, às vezes menos. Tem paciente que nem incha o joelho, mas às vezes incha bastante e assusta. O inchaço no primeiro e segundo dia pós-cirúrgico, ele é normal, tá? Não é nenhuma complicação da cirurgia. É porque aconteceu o inchaço e ele vai regredir com o tempo. O gelo ajuda, né? Às vezes a gente punciona para dar uma esvaziada no joelho quando está muito inchado, mas isso é uma coisa comum e não é uma complicação da cirurgia. Outra coisa comum que às vezes a gente até esquece de comentar e o paciente se assusta depois é dormência na parte lateral da perna. Então a gente faz um corte na frente do joelho ou para tirar o tendão patelar como enxerto ou para tirar os tendões flexores e ao lado dessa região do corte fica meio anestesiado, meio dormente, porque quando a gente faz um corte nesse sentido na perna, a gente acaba cortando nervos que são microscópicos que passam perto da pele, que vem da parte interna para a parte de fora da perna, eles cruzam a perna. Então a parte lateral ao corte pode ficar dormente, às vezes essa dormência desce até o tornozelo. Isso também é algo comum e com o tempo melhora, às vezes não 100%, mas a pessoa vai se acostumando e até esquece disso. Além disso, uma outra questão é o hematoma. O joelho incha e depois de uns dias ele começa a ficar roxo. E às vezes atrás da coxa, onde a gente tira os tendões flexores para utilizar de enxerto, às vezes fica bastante roxo e o paciente se assusta. E esse roxo é hematoma da cirurgia, inclusive esse hematoma desce pela perna ao longo dos dias e pode ficar até o pé roxo. E aí também outra coisa que assusta, às vezes o paciente acha que está com uma trombose, não, hematoma na perna, hematoma no pé, inchaço, não é sintoma de trombose, é porque o hematoma, o edema, o inchaço da cirurgia do joelho desceu com a gravidade pela perna. Por isso que a gente orienta a deixar a perna para cima, joelho um pouco mais alto que o quadril, porque isso ajuda a drenagem e não fica acumulando líquido na parte inferior do nosso membro inferior. Além disso, o joelho às vezes faz barulho depois de operado, o joelho pode inchar depois de alguns dias, se a pessoa faz um esforço maior, começa a forçar um pouco mais na físio, o joelho pode inchar de novo, isso é normal da cirurgia. E uma outra coisa que pode acontecer, que às vezes assusta também, é uma dor e uma sensação de queimação na canela. Quando o inchaço desce pela perna, ele aumenta a pressão do compartimento. E às vezes quando a pessoa baixa a perna, às vezes ela vai levantar para andar, sente uma queimação, sente uma sensação que vai estourar a perna. E às vezes isso dói bastante. Isso é sintoma do inchaço que desceu e aumentou a pressão no compartimento da perna. Então esses sintomas são sintomas comuns, que não são graves, isso vai melhorar com o tempo. Agora o que a gente tem que ter atenção? Sinais de trombose. Então, quando a gente tem uma trombose, quando a veia entope, a gente vai ter dor na panturrilha e pode até inchar e ficar endurecida a panturrilha e o pé. O inchaço pode ser indo para baixo da região da trombose, porque o sangue não consegue retornar e começa a ficar acumulado embaixo. Mas isso não causa hematoma, tá? Isso causa dor, inicialmente dor, e quando a trombose é maior, pode até causar o tal do empastamento, que é a panturrilha ficar endurecida. Quando a gente tem esse tipo de sintoma, tem que avisar o médico e fazer um ultrassom Doppler para ver se tem alguma trombose no vaso. E outra coisa é sinais de infecção. Então, depois de 3, 4 dias, 5 dias da cirurgia, se o joelho começar a ficar mais dolorido, mais inchado, avermelhado, quente, o paciente perceber que está com febre, são sinais que pode ser que uma infecção esteja ocorrendo. Então, tem que ficar de olho. Geralmente o inchaço, a dor, isso vai regredindo ao longo dos dias. Febre até o 3º, 4º dia não é sintoma de infecção, às vezes só pela própria resposta inflamatória exacerbada que a cirurgia causa, quando tem muito hematoma, reabsorção do hematoma, pode causar febre. Isso geralmente acontece até o 3º, 4º, 5º dia. Depois disso, se de repente começar a ter febre, o joelho ficar mais inchado, ficar mais quente,
aí tem que conversar com o médico e ver se não está tendo algum processo infeccioso na cirurgia. Tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos.